E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais antigas e talvez mais importantes da filosofia: o que é a realidade, afinal? Como a gente pode ter certeza de que aquilo que a gente percebe é real de verdade? Essa pergunta está lá bem no coração da teoria do conhecimento, a gnoseologia, e as respostas para ela, olha, acabam moldando tudo na nossa vida, da ciência até o direito. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa nessa pergunta que está na tela. A resposta parece óbvia, né? Claro que eu estou vendo a árvore. Mas essa simplicidade toda esconde um debate filosófico gigantesco, um verdadeiro cabo de guerra que dividiu os maiores pensadores por séculos. Dependendo da resposta, a gente se alinha com um de dois grandes times nessa batalha pela realidade. E para entender essa batalha, a gente precisa conhecer os dois lados do campo. Todo e qualquer ato de conhecer envolve essa relação aí, ó, entre o sujeito, que é quem conhece, e o objeto, que é aquilo que é conhecido. A questão central, o ponto de toda discórdia é: qual dos dois tem a prioridade? A verdade está no objeto, lá no mundo, ou está no sujeito que percebe esse mundo? Primeiro, vamos dar uma olhada no time do realismo. Essa é a posição mais intuitiva, a que faz mais sentido para o nosso dia a dia, para o senso comum. A premissa é bem simples: a gente conhece as coisas e essas coisas existem, ponto final, independente da nossa mente. O nome realismo, inclusive, não é à toa. Vem do latim res, que significa literalmente coisa. Mas não existe um tipo só de realismo, tá? A coisa foi evoluindo. Começa com o chamado realismo ingênuo, que é aquela crença de que as coisas são exatamente do jeitinho que a gente vê. Depois a coisa fica mais séria e evolui para o realismo tradicional, que usa argumentos filosóficos para defender essa ideia. E finalmente a gente chega no realismo crítico, que é uma visão mais sofisticada que já admite que a nossa mente participa sim na forma como a gente conhece o mundo. Então, como é que os realistas defendem essa posição? Bom, eles têm uns argumentos bem fortes. Primeiro, a intersubjetividade. Ué, se a realidade fosse uma criação de cada um, como é que um monte de gente diferente concorda sobre o que é a realidade? Segundo, a questão do erro. Se a minha ideia e o objeto fossem a mesmíssima coisa, seria impossível eu estar errado sobre algo. E por último, a independência. As coisas existem e mudam por conta própria, quer a gente esteja olhando ou não. Beleza, agora vamos atravessar o campo e conhecer o time adversário, o idealismo. E aqui a coisa fica mais contraintuitiva, desafiando totalmente o nosso senso comum. Para os idealistas, a gente não tem acesso direto às coisas. Tudo que a gente conhece, na verdade, são representações, são ideias dentro da nossa própria mente. O bispo George Berkeley resumiu a essência do idealismo nessa frase que ficou famosa: ser é ser percebido. Para ele, uma montanha só existe de verdade enquanto ela é percebida por alguma consciência. A realidade material e a percepção dela são a mesma coisa. O que a gente conhece não são as coisas em si, mas as ideias que a gente tem sobre elas. Aí vem Hegel e leva o idealismo para um outro patamar, um nível lógico. Para ele, a realidade não é apenas percebida pela razão. Ela é a própria razão, o próprio pensamento. O universo, a história, tudo seria uma manifestação de uma razão absoluta. No fim das contas, para Hegel, a estrutura do mundo e a estrutura da nossa razão são idênticas. Ok, vamos botar os dois lado a lado para a gente ver bem o contraste. Para o realismo, o que a gente conhece é a coisa em si. A verdade está lá no objeto, e o nosso conhecimento é tipo uma cópia da realidade. Já para o idealismo, a gente só conhece as nossas próprias representações. A verdade está na mente e o conhecimento é uma criação de quem conhece. São duas visões de mundo completamente opostas. Por muito tempo, a filosofia ficou nesse impasse. Ou o mundo dita as regras, ou a mente dita as regras. Parecia um beco sem saída. Até que apareceu Immanuel Kant, um filósofo que propôs uma solução tão revolucionária que, sério, mudou as regras do jogo para sempre. Ele tentou construir uma ponte em cima desse abismo. A grande sacada do Kant começa com essa palavra-chave: fenômeno. O fenômeno não é a coisa em si, mas também não é uma ilusão qualquer. É a realidade do jeito que ela chega pra gente, já filtrada, já organizada pela nossa mente. É o limite do nosso conhecimento, o mundo que a gente pode de fato experienciar. E o que está por trás do fenômeno? Bom, isso o Kant chama de númeno, ou a coisa em si. Essa é a realidade pura, sem o filtro da mente. E aqui vem a grande virada kantiana. A gente pode até pensar sobre o número, a gente sabe que ele existe, mas a gente nunca, jamais, vai conseguir conhecê-lo diretamente. Ele está para sempre fora do nosso alcance. Essa distinção aqui é fundamental para sacar a ideia do Kant. Pensa assim:
Transcendental são as estruturas que já vêm instaladas na nossa mente e que tornam a experiência possível, tipo as noções de tempo e espaço. Transcendente, por outro lado, é aquilo que está completamente fora da nossa experiência, como o tal do número. Ou seja, a mente não cria a realidade do zero, mas ela impõe as suas próprias regras transcendentais para conseguir entender o mundo. É claro que a história não parou em Kant, né? Os pensadores mais contemporâneos tentaram superar essa divisão toda, propondo uma visão mais dinâmica do conhecimento. A gente pode chamar isso de visão ontognosiológica. Eu sei, a palavra é complicada, mas a ideia por trás é bem poderosa. A ideia central aqui é que o conhecimento não é nem uma cópia passiva, como queria o realismo, nem uma pura invenção, como queria o idealismo. Ele é uma cocriação. O sujeito ativamente revela ou constrói o objeto, mas isso só funciona porque o objeto, a realidade, já tem ali as suas próprias estruturas, as suas próprias possibilidades para serem reveladas. É quase como uma dança entre a mente e o mundo. Tá, mas no fim das contas, para que serve toda essa viagem filosófica? Onde que isso afeta a vida real de verdade? Bom, vamos pegar um campo bem concreto para ver como impacta direto e profundo: o direito. Esse quadro aqui resume o ponto de uma forma brilhante. A posição filosófica de um jurista muda completamente o jeito como ele trabalha. O realista vai olhar para a lei como se ela fosse um fato, algo dado que ele precisa descobrir e analisar. O idealista vai ver a lei como a manifestação de uma grande ideia de justiça. E o seguidor de Kant? Ele vai se perguntar sobre as condições que tornam a própria experiência do direito possível. A filosofia de base define a prática jurídica. No final, essa batalha pela realidade não é só um jogo de intelectuais, né? Ela nos leva a uma questão muito prática. Se as realidades sociais, como o direito, por exemplo, são de fato uma cocriação entre nós e o mundo, isso nos dá uma responsabilidade imensa. A gente deixa de ser só observador e passa a ser participante, o que nos leva a essa pergunta final aí na tela que fica para a gente pensar a respeito.